Foi. Tava com algum probleminha na conexão. Vou chamar aqui a nossa convidada pro vídeo, pra gente poder iniciar. Enquanto o pessoal vai entrando, boa noite a todos. Oi, Simone. Boa Oi, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Dá um tempinho aqui pro pessoal entrar. Também demorei uns 2 minutinhos para conectar, não sei por quê. Deixa eu ver quantas pessoas tem. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Estão entrando. Tá me ouvindo bem, Carol? Tô ouvindo bem. E o pessoal aí, todo mundo nos ouvindo, sinalizem aí pra gente qualquer problema. Vou esperar mais uns segundinhos pra gente iniciar. Tranquilo. Ah, o pessoal tá entrando. Acho que a gente já pode começar. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com a Simone. Acho que eu não vou nem me apresentar. O pessoal já tá enjoado da minha cara aqui. Já tive aqui essa semana. Não era o programado, mas já tive. Agora estou aqui de novo, né, para ter essa conversa com a Simone. Ela vai se apresentar também. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carol, sou psicóloga, né, membro fundadora aqui da Soperge. Atualmente eu trabalho com futebol. Já há algum tempo foi nesse caminho que eu conheci a Simone, né? Num outro clube, num outro ano. Já fazem uns 2 ou 3, mas foi nesse ambiente que eu conheci a Simone e hoje ela vai trazer pra gente aqui a experiência dela de mãe de atleta. Ela é uma mãe de atleta, então a gente pensou que essa semana a gente seria interessante fazer uma homenagem, né, para todas as mães, para as mães de atletas, para a mãe que é atleta, né? A Simone também é atleta, vocês vão ver a experiência dela, né? Uma apaixonada assim pela atividade física, pelo esporte, então ela vai compartilhar a experiência dela com a gente. Então, tô super feliz de ter ela aqui porque eu acho que ela representa essas duas, né, imagens, a mãe de atleta e a pessoa atleta também, que está sempre buscando, né, e vendo que o esporte é tão importante para o corpo, para a mente. Vamos aí ter esse diálogo bem bacana juntas. Então, eu sou a Carol, acho que não precisa de muita apresentação, né? Vou deixar a Simone se apresentar um pouquinho, dizer a trajetória dela, e aí vocês vão ver que a Simone é uma mãe multifuncional, ela desempenha aí diversas funções, né, na vida. A gente vai se perguntar lá no final como ela dá conta de tudo, mas acho que ela é uma figura de nós, né, mães brasileiras, profissionais, que tentamos a todo momento dar conta de tudo aí, no final dá certo, né, porque temos muita força e acho que ela vai representar isso pra gente hoje. Simone, seja bem-vinda. Obrigada por você atender o nosso convite, né, de estar aqui hoje compartilhando sua experiência com a gente. E se apresenta pra gente, por favor. Boa noite. Obrigada, Carol, pelo convite. Eu sou um pouco envergonhada para essas questões de live, dessas conversas, bate-papos online, mas o seu convite foi prontamente aceito porque tinha a palavra de mãe envolvida, né? Então eu fiquei mais tranquila e feliz, né? Porque é o momento de falar sobre a maternidade, o esporte, que são coisas que eu sou apaixonada, então por isso que eu me senti à vontade e feliz em poder participar aqui dessa conversa. Eu sou dentista, né? Eu sou formada em odontologia. Eu sou professora na UF, na área de patologia, que eu adoro o que eu faço, adoro ser professora, sempre gostei dessa área do magistério desde a graduação. E segui a especialidade de patologia, que é a parte de diagnóstico de doenças de boca. Então, trabalho com a graduação, com pós-graduação, mestrado, doutorado, aluno de iniciação científica. Então, eu trabalho com o que eu gosto de trabalhar dentro da odontologia, mas voltada, né, para a parte de pesquisa e magistério.
E sou mãe de dois atletas, né? Do Bernardo e do João. O Bernardo tem 15 anos e o João tem 11. E agora estou na segunda parte, minha outra paixão também, trabalhando com a parte de esporte. Foi quando eu, né, a Carol fez parte aí da minha entrada, né, do meu início aí duplo de mãe e na parte ativa do esporte. E hoje, então, eu participo também colaborando no futebol feminino, né? Que é uma outra paixão também que eu estou vivendo nesses 2 últimos anos aí, junto com o futebol feminino aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, Se deixou só aqui que eu tô fixando o título aqui da nossa live, que a minha cabeça não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Me desculpa, na hora que Tranquilo. você terminou de falar, eu decidi escrever aqui. Peraí, acho que é. Acho que foi. Deixa eu fixar. Opa. Entrou. Entrou, mas não tá fixando. Ah, foi. Agora foi. Desculpa, Se. Eu chamo a Simone de Si, agora eu vou ficar aqui me controlando o tempo Pode inteiro pra ser, chamar de pode me chamar Simone, né? Igual de quando ela falou Carol. sua mãe do João. Aí eu falei assim, gente, quem é João? Porque a gente conhece É o João como Johnny. Johnny, né? Todo mundo só conhece como Johnny. Eu fiquei aqui meio perdida. Mas Se, obrigada por compartilhar a tua história, né? As suas diversas funções. E agora eu queria que você apresentasse pra gente os meninos, né? Seus filhos. Você já meio que falou o nome deles, mas diz assim, como foi a entrada deles no esporte, né? Por que você decidiu? Porque nós, psicólogos aqui, principalmente do esporte, defendemos, né? De acordo com a nossa literatura, que o esporte ele traz diversos benefícios, não só para o corpo, né? Para a parte física, mas para a mente também. Então, todas as esferas do ser humano, né? A gente acredita que o esporte tem uma contribuição. Então, queria saber, assim, por que você decidiu colocar as crianças em alguma atividade física, desde que idade elas praticam, né? E como que foi essa entrada no futebol, que é a modalidade deles hoje, né? Bem, eu cresci também fazendo uma atividade física regular. Eu fiz, embora eu gostasse de jogar futebol desde pequena na rua, com os meus irmãos, eu fugia, né, de casa, eu, meus irmãos e os vizinhos, e jogava futebol na rua, como um lazer, mas eu sempre fiz balé, né? Eu sou formada em balé clássico, eu me formei durante toda a época de colégio, eu fazia balé diariamente, e eu vi que o balé teve uma importância muito grande na minha formação como indivíduo, né? Como ser humano, desenvolvi habilidades que o colégio às vezes não dá, a família não consegue também. Então, o balé foi um marco de formação, né, muito grande na minha vida, de percepção, de sensibilidade, e que eu carrego até hoje, embora eu não exerça mais o balé, mas o balé teve uma importância muito grande para mim. E mesmo depois que eu me formei no balé, eu continuei fazendo atividade física, e isso sempre me fez bem, tanto para o corpo quanto para a mente. Sempre foi praticar atividade física sempre foi um feedback muito bom. Então, embora eu tenha parado durante a faculdade, eu continuava fazendo ginástica regularmente, fazendo sempre atividade física. Tinha churrasco da faculdade, eu jogava futebol com os meninos. Um período que eu fiz uma bolsa sanduíche na Finlândia, eu joguei futebol na Finlândia, junto com os Bacana. pesquisadores lá. Então, assim, sempre foi uma paixão, né? Fez parte do meu dia a dia praticar atividade física e fazer um esporte de uma forma regular. E aí, quando eu casei, né, nós fizemos a opção de ter filhos, né? Foi uma opção pensada também, planejada. E aí, logo, meu primeiro filho é o Bernardo, que hoje tem 15 anos. E aí, nós já, né, no período de creche, nós, assim que foi liberado, ele começou a fazer natação, né? Que nós achamos que a natação era uma atividade importante, aprender a nadar, a parte respiratória, ele tinha muita alergia. Então, nós achamos que a natação era uma atividade que é permitida desde pequenininho e era algo que ia somar para ele em vários aspectos, físicos, motores, né? E aí foi a primeira atividade física que ele iniciou. E depois, eu jogava nessa época, que ele era pequeno, 1, 2 anos, eu jogava tênis com meu marido.
E ele ficava observando muito jogar tênis, né? Ele ficava no carrinho de bebê e eu jogando tênis, às vezes na quadra, no lazer, final de semana. E aí um dia nós percebemos que o Bernardo tinha 2 anos, ele pegou a peneira, aquela peneira de balde de areia de praia, e começou a querer pegar a bola e bater, como se estivesse querendo jogar tênis conosco. Reproduzindo, né? Como que ele via a gente fazendo. E aí foi muito legal. No aniversário dele de 2 anos, nós falamos, vamos dar uma raquete, uma mini raquete de tênis para ele. E a partir de 2 anos, ele começou a brincar conosco de tênis de uma forma muito interessado, divertida e com um controle já legal, né, de bola. Então aí já foram os primeiros contatos, né? Além da natação, veio o tênis de uma forma, uma atividade familiar, complementar, sem nada regular, sem aula nem nada, né? Como uma atividade assim paralela. Além disso, assim, a gente sempre gostou de andar de bicicleta, então ele ganhou bicicleta, a gente andava de bicicleta, então a gente mesclava, né? E aí, com 5 anos, ele fazia natação na Rio Sport Center e lá tinha futebol também. E aí fui lá que um dia eu levei para conhecer o futebol e ele começou a gostar do futebol. Ele já brincava de futebol no final de semana aqui conosco no condomínio, com meu marido, comigo. E aí nós resolvemos colocar ele na escolinha de futebol, que era a escolinha do Gonçalves, lá na Rio Sport Center, e ele iniciou na escolinha de futebol do Gonçalves com 5 anos. Mas ele continuava fazendo a natação, brincando de tênis conosco e também fazendo colégio judô, que tinha judô também. Então o Bernardo fez um pouquinho, experimentou um pouco de tudo, né? E a gente percebeu que ele gostava muito do tênis e do futebol. Logo ele pediu para sair da natação, né? Ele não queria, chorava, reclamava, começou a colocar obstáculos. E aí a gente achou que isso era interessante, oferecer essas duas, né, atividades. Ele fazia o futebol como uma escolinha, o tênis de uma forma paralela conosco no final de semana, quando a gente viajava. E o João, ele começou com a natação da mesma forma, lá na Rio Sport Center. E aí ele saía da natação e acabava de ver o treino do Bernardo, de futebol. E aí foi um problema, porque ele começou a querer jogar futebol também, mas não tinha idade nem tamanho. E aí ficou esse problema. Ele chorava para ir para a natação porque ele queria estar no futebol. Primeiro, para estar com o irmão. E segundo, que ele achou interessante. Né? Então, eu fiquei tentando segurar por um tempo também, ele na natação, até um dia que o próprio professor me deu um problema, porque o professor falou assim, deixa ele aqui no futebol conosco, a gente dá um... E aí me quebrou, né? Porque ele, embora pequenininho, ele começou a treinar também com os meninos lá na Rio Sport Center. Então, a gente assim, deu essa liberdade de escolha deles, até porque a gente acreditava e acredita, né? Que é importante nessa fase inicial da infância a criança ter contato com vários esportes, porque eu acho que cada esporte estimula habilidades diferentes, né, estimula interações diferentes, por exemplo, a natação, o tênis são esportes mais individuais, né, que exige mais do individual do atleta. Já o futebol é uma atividade mais coletiva, né, que existe essa interação de coletividade, participação, como é que ele vai reagir em coletivo. São habilidades diferentes. Oi, vocês me escutam? Travou aqui para mim, não sei se foi a Simone. Não. Oi, sim, travou um pouquinho, voltou. Então, voltou, aí... você voltou. Voltou? Então, e aí o João já não teve interesse por luta, como o B teve, né, de judô karatê. Ele ficou na natação, no futebol e no tênis. E aí, por um tempo, eles ficaram fazendo essas atividades de uma forma regular, até que o Bernardo foi crescendo e aí começou a participar de atividades mais contínuas, né, de torneios, campeonatos. E isso ficou no tênis e no futebol. E isso começou a ficar muito intenso. Tinha dias que ele tinha um torneio de futebol, ele saía direto do futebol e tinha que ir para o torneio de tênis, no mesmo sábado, no mesmo domingo. E aí isso começou a me preocupar como mãe.
E aí, Carol, eu falei assim, não, ele estava começando a participar de torneios mais, né, em ligas profissionais, né, infantis, mas nas duas categorias. Eu comecei a ficar preocupada com a saúde, com o excesso de atividade física dele também, que eu acho que, né, tudo em excesso aí tem que ficar atento. E aí eu sentei, nós sentamos, eu e meu marido, né, o Eduardo, com o Bernardo, e conversamos com ele. Bê, você está fazendo duas atividades, você faz as duas muito bem, tanto futebol quanto tênis, a gente adora acompanhar você, mas eu acho que você tem que escolher uma para participar de uma forma mais ativa de campeonatos. E aí foi quando ele escolheu o futebol, tá? Então foi uma escolha dele Ah, que legal. ficar se dedicando mais ao futebol e o tênis ficar com uma atividade complementar, mais de lazer. Né? E da mesma forma o João, né? Que é o Johnny, todo mundo conhece mais, né? Que falar João ninguém reconhece. E aí o Johnny também, né, se apaixonou pelo futebol e acabou pedindo para fazer essa atividade mais intensa, mais regular do futebol também, tá? Então foram escolhas mais por parte deles do que nossa. Muito legal. Você acha que os psicólogos que estão aqui devem estar se derretendo pela sua fala, né? Porque, primeiro, assim, a gente acredita muito, né, que a gente precisa proporcionar para a criança a oportunidade dela conhecer diversas modalidades. Né? Se a gente coloca numa só, ela não tem a oportunidade de experimentar as outras. E, né, os meninos aí tiveram a oportunidade de experimentar o judô, o tênis, a natação. E isso é muito legal, né? Nem todos os pais pensam dessa maneira. É perfeito isso, muito legal. Outra coisa que você fala, né? O diálogo que você teve com ele. Vocês sentaram para conversar, para escutá-lo. Acho que isso é muito, muito, muito importante mesmo, é fundamental, né? Escutar o que ele também quer, os desejos. E assim, ele passou um pouquinho de cada coisa. Ele viveu o tênis, viveu o futebol, então escutar a fala dele ali, dar voz para ele é sensacional isso, muito bacana mesmo. Vou abrir aqui umas perguntas que tem aqui. Uhum. Queria mandar um beijo pro Marcelo Rabelo, que está aqui vendo a gente, né? Marcelo, treinador querido, trabalhou comigo e com os filhos da Simone também. Dá um Tá beijo, comigo me Marcelo. ajudando também no futebol feminino, Carol. O Marcelo? Ah, não É, sabia. que Ah, que privilégio. bacana. É, Muito uma legal. galera do Deixa eu futebol abrir feminino aqui. entrando aí. Vou abrir as perguntas aqui. Aqui ele tá falando com a gente. Vamos lá. É... Marcelo, ó, tem uma pergunta dele aqui perguntando, Simone, como é que você consegue aí esse desafio duplo, né? Essa jornada toda aí que você cumpre, como é para você? Carol, eu vejo assim, quando a gente faz o que gosta, né, tudo fica mais fácil. Então, assim, as pessoas até me perguntam, por que que você está trabalhando com futebol hoje? Porque você não gosta do que você faz lá na UF, em Niterói? Não, eu adoro, né? Eu adoro o que eu faço na UF, eu adoro ser mãe, curtir o dia a dia deles. Eu vou nos treinos dele, né, dentro do que eu consigo, né? Os treinos são todos os dias, dos dois, em lugares diferentes. Então, eu sempre gostei, como mãe, de participar dos treinos, mesmo quando eles eram pitoquinhos, né? Eu lembro quando o João ainda era bebê e o B estava treinando, eu levava o João, né, amamentando ainda o Johnny para assistir o B. Viagens, né? Nós fizemos várias viagens acompanhando eles para os torneios. Então, acho que quando a gente gosta, a gente dá um jeito, né, de equilibrar isso, né, de achar esse tempo um pouquinho para a família, um pouquinho para as crianças, um pouquinho para a UF, que é algo que eu gosto, agora para o futebol feminino. Então a gente consegue. No começo, logo que o B nasceu, eu tive muita dificuldade. Isso não foi fácil, não, né? Eu precisei, inclusive, de ajuda de psicólogo também. Eu pedi, Que eu pedi bom. socorro, porque eu queria continuar sendo uma professora da universidade, dando conta de tudo que eu dava antes, no mesmo cargo horário, na mesma intensidade, e queria ser uma mãe para dar atenção para o meu filho, né? Que na época era só o Bernardo, integralmente. E eu não estava conseguindo. E aí eu fiquei doente. Fiquei doente mesmo, de cama. E não entendia por que eu estava doente. Ué, por que eu estou doente? Né? Eu estou fazendo duas coisas que eu gosto, ser mãe e ser professora. Só que eu estava num ritmo muito acelerado e não estava sobrando tempo para mim. Né? Então tem que ter o tempo para você também. E aí foi quando eu descobri que eu estava, porque eu estava querendo ser
intensa em tudo e não estava dando tempo para mim. Então foi quando eu precisei de uma ajuda, fiz um tempo de terapia, né, que me mostrou um caminho mais intermediário, regular, saber dizer não, Equilíbrio, né? saber dizer não às vezes, ceder, falar hoje não dá, hoje eu não posso. E entender as limitações, entendeu? Às vezes eu não conseguia dar aquela aula brilhante, eu não consegui preparar uma aula excelente que eu queria preparar, ou aquele dia eu não pude pegar meu filho no colégio, tive que pedir socorro a alguma amiga numa banca de tese. Então, aprender a errar e acertar também, né? Que a gente só quer acertar. E às vezes a gente erra e sofre muito com erro. Ainda mais eu acho que você está grávida, né? Não sei se está todo mundo aí sabendo. É, Carol é mãe também. no E a meio gente, dessa quarentena. no meio dessa confusão, a maternidade, né, traz essa cobrança muito intensa, né? Que eu já era uma pessoa que me cobrava muito. Eu acho que com a maternidade isso acentuou. Aí eu tive que buscar esse equilíbrio e hoje eu consigo intercalar isso melhor, né? Mas não foi fácil de início. Mas eu acho que eu consigo porque quando a gente faz o que gosta, eu acho que flui mais fácil, né? Então eu acho que o segredo é esse, fazer o que gosta e o que ama. E que bom esse teu depoimento, né? Para que assim, as pessoas que também estejam passando por essa dificuldade percebam que não é um passe de mágica, né? Que não é uma coisa fácil, né? Acho que cada dia você vai descobrindo uma forma nova de lidar com tudo isso. Tem uma pergunta aqui, acho que o pessoal ficou um pouco na dúvida. Eles querem saber qual é o seu papel no futebol feminino. O que você faz lá? Qual papel você desempenha? Então, o futebol feminino, eu sou coordenadora do time, né? Como é que começou isso? Começou pelo Barra da Tijuca, onde meus dois filhos participavam, né? Do Clube Atlético Barra da Tijuca. O Bernardo e o João jogavam pelo Barra. E aí surgiu o interesse na época, há 2 anos, o presidente ele estava montando uma sede, né, lá nos Estados Unidos, o presidente do Barra, e ele teve interesse de criar a categoria feminina e até pela cobrança que veio, né, da legislação do futebol feminino. E através desse desejo do presidente, o Luizinho, que era o coordenador do Barra, me fez o convite de montar, né, de criar a categoria do futebol feminino do Barra. No começo eu achei que era um pouco de brincadeira dele, porque eu já participava na parte de odontologia desportiva, né? Nós tínhamos o projeto de odontologia desportiva que é oferecido até hoje pela UF, é um projeto de extensão que é feito com o apoio do professor Rodrigo Rezende, em que nós oferecemos esse projeto de odontologia desportiva para os atletas do Barra e para a comissão técnica do Barra da Tijuca. E aí eu falei, gente, né, de dentista, odontologia para futebol feminino, como é que vai ser essa minha, né, será que eu vou poder participar? Como é que eu vou entrar nisso, né? Não é minha formação de base. Mas eu gostei, porque eu sempre gostei de jogar futebol, tem um time aqui do condomínio, eu já tive um time, né, do Gonçalves que nos treinava, que era um futebol feminino das mães também. Eu falei, vou tentar, né? E aí eu convidei o treinador, né, que é o nosso treinador hoje, que é o Júlio César, e nós começamos então com uma seletiva que foi feita no final do ano e deu certo, né? Categoria de base que nós montamos no Barra da Tijuca. Isso aconteceu o ano passado. Nós tivemos até o final do ano 32 meninas, tá? Na idade de 14 a 17 anos. E aí conseguimos montar uma equipe em que tínhamos a participação do Matheus também, né, que auxiliava o Júlio César, a participação da comissão técnica também do masculino, né, o Carlinhos na fisioterapia, e nós conseguimos desenvolver um trabalho bem bacana, bem interessante ano passado, com o futebol feminino, e eu fiquei como responsável gestora, né, como coordenadora do projeto. E aí, no final do ano, o projeto deu uma mudada, né? Já não houve interesse de continuar com o futebol feminino pelo Barra. E aí surgiu um convite do Zico 10, né? Através do Thiago, que é o responsável lá pelo CFZ atualmente, de nós levarmos o time para o CFZ. Então, hoje, né, todo esse trabalho que nós começamos no Barra está sendo desenvolvido lá no CFZ com o nome Zico 10. Então, nós continuamos com o projeto, estamos ampliando, né,
a comissão técnica, onde nós temos treinador de goleiro, que é o Alexandre, o Wellerson, a Emanuela, que é a Manu, que está como auxiliar do Júlio. E agora, no finalzinho de iniciar a quarentena, nós conseguimos o apoio da psicologia, né? E aí eu estava atrás já disso, né? De conseguir um apoio, né? De psicólogas para o time, e nós conseguimos uma parceria com a UERJ, através do professor Alberto, em que Alberto é daqui com a gente. então, ele foi muito gentil, está sendo muito gentil, né? E está fazendo uma parceria de apoio aí para as nossas atletas do futebol feminino agora do Zico 10. Então, né, desde o ano passado e atualmente eu estou como coordenadora do time aí, do projeto. Eu conto com o apoio de outras pessoas, né, que vêm me ajudando, né, que é a Índia, que é a Carla, que vem dando um suporte aí, que é a preparadora física. O próprio Marcelo também vem me dando um apoio, né, na parte de futebol, do conhecimento, da CBF, de toda a formação que ele tem. E o próprio Luizinho também continua dando um apoio aí nessa parte que eles já têm uma formação, uma gestão que eu ainda estou na fase do aprendizado aí, engatinhando. Muito legal, o pessoal tá te dando parabéns aqui, tá todo mundo maravilhado. E eu tô feliz demais por vocês terem conseguido ampliar aí essa comissão técnica de um ano para o outro, né? Muito bacana isso. Temos psicólogo também, isso me deixa muito feliz. Ó, tem orientando o seu aqui comentando, falando que você é a melhor orientadora. Que bom. Marcelo falando que você joga muito futebol, mas que o Johnny e o B Aí, jogam mais. ainda bem, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu só tentar achar, que eu tinha achado bem legal. Ah, tá, do Rodrigo. Simone, você vê muitas violações de direitos com crianças e adolescentes nesse contexto? E como você lida com isso? Bem, assim, eu tenho atletas, né, dentro do time, a gente convive, né, de uma forma já direta com elas há mais de um ano, e às vezes a gente percebe que existem, porque é muito ampla essa pergunta, né? Existe É, essa relação, tem uma esfera muito grande. Então eu vejo sim violações, né, da sociedade, né, com o futebol feminino. Existem, né, a gente vê isso o tempo todo, é mundial, é nacional, existe essa esfera maior, existe a esfera menor, que é a esfera da própria sociedade, da comunidade com os atletas. E às vezes eu me deparo no dia a dia lá, como coordenadora, né, com um depoimento de atletas com problemas realmente familiares, né, que têm dificuldade de lidar com o dia a dia, com realidades difíceis que elas vivem. E aí eu também enxergo dessa forma como algumas violações que acontecem. E daí minha procura, né, que eu estava, de apoio, né, da parte de psicologia para o time. Porque às vezes eu não sabia lidar com nem sempre com esses temas, com essas questões sozinha, e eu precisava dividir isso com profissionais com uma formação na área. Tanto é que foi muito interessante. A primeira visita, né? Acho que eu cheguei a comentar com você numa conversa pessoal, que a primeira visita que nós tivemos da comissão de psicologia, né, em apoio ao time, ao final do treino eu fui apresentar a equipe para as meninas. As meninas receberam super felizes elas, né? E perguntaram quando que vai começar o nosso atendimento, né? Quando vocês vão poder nos ouvir? Então, olha que isso. então isso me emocionou muito, sabe, Carol? Porque eu já vinha percebendo que elas precisam né, dessa atenção, desse cuidado, desse olhar. E eu precisava desses especialistas, dessas pessoas com essa formação para poder ouvi-las e ajudá-las também. Então, existe sim, né? Acho que a todo momento, em esferas diferentes, em proporções diferentes. Então, tem sim, independente de classe social, sabe? Eu acho que ali a gente tem atletas de diversas classes sociais, isso também é uma coisa muito interessante, é uma vivência muito legal que a gente vive ali, né? Diferentes esferas sociais e essa interação, essa intercomunicação, esse crescimento, esse aprendizado bilateral delas. Isso também é uma coisa que me apaixona muito, que me interessa muito.
Muito legal, Simone. Assim, o pessoal tá. Todo mundo. Aqui tem até uma pessoa perguntando se tem vaga lá, mas ela já é adulta. Eu vou falar com ela, Camila, é só para as categorias de base. Você já passou da idade, né? Mas pode ir lá visitar o projeto da Simone, né? Com toda certeza que ela Foi um vai te esperar de prazer. braços abertos. Mas que bacana isso aí, né? São diversas realidades, né? No mesmo contexto, né, Simone? Você encontra todos esses tipos de realidade e você acaba sendo mãe delas de alguma forma também, né? Não foge muito do nosso tema. Rodrigo É. aqui complementando a pergunta dele, eu acho que ainda não possui, né? Mas eu vou te perguntar se vocês têm assistentes sociais trabalhando com vocês. Não, Rodrigo, a gente ainda não tem, né? A gente está no processo progressivo de apoio, de conseguir apoio, parcerias. Eu venho conseguindo isso com essas atividades assistenciais, né? Então, como eu trabalho na universidade, esse projeto de odontologia desportiva é um projeto de extensão de odontologia, né, ligado ao esporte. Então, o da psicologia está chegando dessa forma e eu venho buscando, né, eu estava buscando na parada aí da quarentena o apoio da nutrição, né, nessa forma, o apoio também da fisioterapia e assistente social ainda não veio, mas com a sua sugestão aí eu acho que é algo a pleitear e de repente buscar sim, que eu acho que vai nos ajudar bastante. Que legal. Obrigada. Quem sabe a gente não ajuda você divulgando lá na Soperj também, né? Que tem diversos profissionais do esporte, com certeza lá devem ter também estudantes de nutrição. Enfim, acho que você travou de novo, se só esperar um pouquinho para voltar. Oi, Dri, eu vi as perguntas, eu vou fazer, tá? Já ia fazer uma agora mesmo. Tô olhando a caixinha. Oi, você tinha travado um pouquinho, voltou. Não, estava falando que, quem sabe, a gente faz uma divulgação aqui também, né? Tem diversos profissionais interdisciplinares ali, como a nutrição, a gente pode fazer essa divulgação aí também, para ver se a gente arruma uma parceria para ajudar o projeto. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Adriana. Ela Ah, pergunta qual das suas múltiplas funções é a mais desafiadora? caramba. Na universidade, eu já, né, já estou há bastante tempo, então, assim, eu já consegui construir uma certo equilíbrio ali em termos de desafios, né? Eu acho que os desafios maiores é como mãe, né? Agora eu estou vivendo uma fase de filho que está na adolescência, né? O Bernardo está com 15 anos e mudou tudo de repente, né? Em termos de comportamento, postura dele, a forma dele encarar o mundo. Então, para mim está sendo um desafio como mãe, tá? Cuidar dele na adolescência e também agora no futebol feminino, né? Porque às vezes eu não me sinto à vontade, né? Algumas, né, pessoas até falam, vem falar no futebol feminino aqui numa live. Eu ainda não me sinto à vontade de falar de futebol feminino porque eu não me acho ainda com uma formação, uma qualificação para falar do futebol feminino. Então, os desafios para mim maiores estão sendo, né, essa fase de mudança dos filhos, né, que eram crianças que recebiam as minhas orientações do pai de uma forma mais tranquila e hoje questionam tudo, ou negam, né, que é a fase da negação. E por mais que você dê exemplo, né, às vezes nenhum exemplo funciona. E também essa etapa do futebol feminino, né, que para mim é um mundo novo que eu vivia ele do lado de mãe, né? Mãe torcedora. Hoje eu estou do outro lado, como gestor, responsável pelas meninas, responsável pelos profissionais ali. As meninas eu acabo, né, meio que adotando também como mãe, né? Eu tenho um carinho muito especial por elas. Por cada menina que está ali no projeto, no nosso time, eu tenho um carinho, assim, um relacionamento muito, muito cuidadoso com cada uma. Então, são os dois desafios maiores que eu vivo hoje, né? E conciliar tudo isso aí de uma forma tranquila, serena e prazerosa, né? Com certeza que te faça bem, principalmente. É isso aí. Tem uma outra pergunta da Adriana, né? E eu vou juntar com uma outra minha aqui que estava separada para te fazer também. Ela pergunta qual a importância do esporte na vida dos seus filhos,
né? E eu queria juntar essa pergunta também para você contar um pouquinho de como é essa rotina, né, deles no esporte. Bem, eu acho que é muito importante para eles a prática do esporte, né? Desde pequenininhos eles já fazem esporte. Eu acho que eles conseguem desenvolver habilidades de trabalhar com o coletivo, de lidar com o coletivo melhor, situações de ganhar e perder, né? Então, todo atleta tem o seu momento de altos e baixos, né? Os dois já viveram isso. Não é fácil, né, para eles. Eu já volta e meia eu já conversei isso com a Carol até, né? Por exemplo, o Bernardo, ele estava numa fase super boa do futebol, numa fase que ele estava jogando bem, de titular, numa fase que ele estava num crescente, né? E aí quando ele fez uma lesão que deixou ele praticamente parado um ano, e isso foi uma fase muito difícil para ele, para a família, que ele, né, fez essa lesão, ficou fora do futebol. Então, isso gera um aprendizado também, né, de vida, que eu acho que é um aprendizado de vida, né, de superar dificuldades, de superar desafios, né, de se reerguer, de voltar, né? Então, tem esse aprendizado. O aprendizado também de viver no coletivo, né? Um dia é titular, outro dia ele está de reserva, e eles trazem isso para casa. Mãe, poxa, eu treinei bem, mas o treinador me botou na reserva, né? Eu vou jogar na reserva. E aí? Não acho justo isso. Eu falei, então aceita isso, usa isso a teu favor. Então, quando você entrar, se você puder entrar e jogar, faça o seu melhor. No treino, faça o seu melhor. Então, eu acho que o esporte, né, aprende, né, você lidar com essas diferenças, com essas superações, esse crescimento como indivíduo. E aprende a conciliar melhor e a trabalhar também o horário, né? Eu acho que quando a nossa vida é muito agitada e tem muitas contribuições, quando eles têm um esporte ali no meio da grade, juntando já com a pergunta da Carol, ele sabe que tem aquele horário, que ele vai fazer o treino dele, então ele vai ter que se organizar melhor. Então ele vai ter o horário do colégio, ele vai ter o horário da alimentação, ele sabe também que o esporte cobra que ele tem uma boa alimentação. Então isso também ajuda a estimular ele, eu vou me alimentar bem, porque me alimentando bem eu vou treinar melhor. Né? Então a gente está sempre falando isso, eu passei mal no treino, mas você se alimentou bem? Qual foi o alimento que você fez? Né? O que você se alimentou? Então mexe também com a questão da responsabilidade, né, deles com eles, com a alimentação. Eu acho que o esporte também ajuda a extravasar né, a questão de metabolismo, dos hormônios, né? Se você fica muito parado, né, gera muita ansiedade. Então, o esporte aprende e ajuda a estimular, a trabalhar com isso tudo. Eu vejo no esporte vários ganhos, né? Ganhos mentais, ganhos físicos. E o esporte tem essa vantagem do coletivo, né? Porque não é fácil, né, trabalhar com coletivo, com diferenças. Então, eu acho que eu apoio muito, né, tanto eu quanto meu marido, né, o esporte, porque eu acho que são vários ganhos. Se eles vão ser jogadores ou não, eu falo isso para eles. Isso, nesse momento, não nos importa. Não é o meu objetivo nem do meu marido, eu quero que eles vão ser. Isso vai ser uma consequência, um desejo, se isso vier a acontecer. Eu acho que o futebol hoje, na vida deles, eu encaro como um momento de formação. Formação de vida, formação de habilidades, formação de emoções, saber lidar com ganhar, perder pênaltis, né? Como eles sofrem quando perdem um pênalti, né? Principalmente quando é um momento de decisão, um jogo, um campeonato. Nossa, dá uma dosinha, né? Porque eles saem arrasados. E aí você quase chora junto, né? Você tem que agarrar ele e fala, não, meu filho, faz parte. E ele se sente culpado. Então, a gente já viveu com os dois, tanto com o Johnny quanto o B, esses momentos, né? De perder pênalti, de achar que o erro dele foi o motivo da derrota do time e mostrar para eles que não, que é um esporte coletivo, não depende só dele. Então, são tantos ganhos, entendeu, Carol? E a rotina não é fácil, né? Confesso que a rotina, quando eles conseguiam treinar no mesmo lugar, no mesmo dia, era tranquilo, né? Mas hoje não. Então, praticamente está um em cada time, horários diferentes. Então, a gente tem que fazer uma rotina. O B, como está maior, hoje ele pega um Uber, porque ele treina 2 da tarde, 3. Eu estou no trabalho, eu estou na UF, e aí a gente fica monitorando por telefone, então ele vai de Uber para o treino.
e às vezes consegue carona na volta. Já o Johnny, eu consigo a carona da Carol, que é a esposa do Júlio, que leva o filho no mesmo horário, ela me salva. Então ela consegue levar o Johnny e eu consigo chegar no meio do treino do Johnny. Então eu consigo ver uma parte do treino do Johnny. Às vezes eu consigo ver todo, dependendo do horário, e trago o Johnny de volta e outros meninos, né? O B eu não consigo ver tanto treino, embora eu tinha prometido para ele que toda terça-feira eu ia sair mais cedo da UF para conseguir levar e ver o treino do B. Que eu percebi que, embora ele tenha 15 anos, ele estava com ciúme e com uma Ainda faz certa falta, carência. né? Então, eu tinha me comprometido às Verdade. terças-feiras de participar do treino do B também. Então, a logística não é fácil. Eu É, imagino. E esse apoio é super importante, né? Deles sentirem você ali presente. sim, eles adoram. E assim, como você fala dos outros pais, né? Vocês acabam ajudando uns aos outros, né? Isso também é muito legal. Também há uma coletividade do lado aí de quem é mãe, de quem é pai para isso, né? Uhum. Nossa, quase me emocionei com a sua fala. Foi muito linda, né? Essa parte que o esporte forma, porque às vezes a gente vê o pai e a mãe colocar tanta pressão no pequeno atleta, né? No jovem atleta, de que como se não tivesse outro caminho para ele, né? Como se aquilo ali fosse o que ele tem que ser realmente. Mas a gente realmente não sabe disso, né? A gente não sabe do futuro. Então a gente pode dar todo o apoio, né? E principalmente ver se aquela modalidade, aquela prática tá fazendo bem para aquela criança, né? Tá fazendo aquela criança feliz. E que legal você perceber que tem outros aspectos além de ser um jogador de futebol, né? O esporte ele forma para a vida, né? Em todos os aspectos mentais, físicos, fisiológicos. Isso é importantíssimo, Simone. Muito legal essa tua fala. Tem uma pergunta aqui da Adriana, vou aproveitar o gancho aqui do que você falou, né? Ela pergunta qual conselho você daria para as mães sobre como incentivar os filhos a praticarem esporte. Bem, Adriana, acho que primeiro, para você incentivar, você tem que fazer, né? Então, por exemplo, até o exemplo que eu dei do B, né, que foi uma coisa tão sutil, ele quando com 2 anos, ele pegar uma peneira, dar na minha mão e dar a outra para ele e tentar simular que estava jogando tênis com a gente com uma bolinha de plástico. E a gente perceber que ele estava querendo jogar tênis com a gente. Então, eu acho que o exemplo do dia a dia da família, não adianta eu falar para meu filho, meu filho, vai correr, vai jogar, que se você não faz aquilo, não vai fluir naturalmente, né? Então, eu acho que fazer com ele, fazer com os filhos é importante, você fazer também, porque eu também faço o meu esporte, né? O que eu faço regularmente? Eu faço pilates, minha professora de pilates até estava por aí, ela andou entrando aí. Eu faço pilates e faço um treino físico também de areia de manhã, pelo menos 2 vezes na semana. E quando dá, eu jogo um futebol para me divertir. Agora eu tenho jogado menos, porque sobrou menos tempo com futebol feminino. Então eu também tenho meu momento de esporte que eles sabem que eu tenho, né? Então eu acho que o exemplo é a melhor maneira de você levar seu filho a praticar o esporte e mostrar para eles que aquilo ali é prazeroso, né? Agora mesmo na quarentena eu venho fazendo, eu venho carregando, porque as crianças ficam muito desmotivadas, né? Aqui no condomínio, como é um condomínio é, mais tranquilo, dá para a gente fazer algumas atividades ao ar livre, eu consigo correr, andar de bicicleta, então eu acabo carregando eles também. Vamos andar de bicicleta, vamos pegar um pouquinho de sol, vamos correr, vamos correr. Eles falam, mãe, não, e a gente, não, então eu vou. Então, às vezes eles não vão, mas eu vou. Então, eu acho que essa vivência do dia a dia, de uma forma natural mesmo, verdadeira, você vai conquistando eles e carregando eles naturalmente. Muito legal. Vou aproveitar que você falou lá da carona, né? Que você e os outros pais vão se ajudando nesse sentido. Eu lembro muito que lá na época do Barra, né? Vocês tinham uma união muito legal. Eu via que essa união que ficava ali do lado de fora, vendo os treinos, isso impactava muito, né, para os meninos. Isso era muito importante. Então, se como é que você vê essa questão também, né?
dos pais, né? Se ter um time ali fechado do lado de fora para apoiar os meninos também trazem essa diferença, né? Eu lembro que tinha lanche, vocês faziam, juntava, cada um levava uma coisa, os meninos ficavam esperando aquele momento de estar todo mundo junto. Não sei se isso ainda acontece, mas você vê isso como uma coisa muito importante também, de ter ali. Ah, eu acho, Carol, eu acho que é importante os meninos perceberem, né, o time, né, independente da categoria, que lá fora tem pais acolhedores, né? Pais que estão ali olhando para eles, não só cobrando, né? Que eles joguem bem, que ganham, que o teu filho seja titular ou não. Eu acho que tem que ter uma união também dos pais para que o time, né, flua bem, tudo. Tem que ter essa união. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Nem todo mundo tem a compreensão de, às vezes o filho não está bem, não está jogando bem, então rola uma certa competitividade que não é, assim, não é ruim, mas tem que saber mediar isso, né? Para isso não criar problemas, né? Fora e dentro do campo. Eu acho que é importante essa conexão boa. Não precisa, você não precisa ser o melhor amigo da mãe, do fulano, do ciclano, mas ali fora tem que ter um ambiente acolhedor, né? Tanto com a comissão técnica, eu acho que os pais, né, os familiares têm que respeitar e acolher, né, aquela comissão técnica que está ali trabalhando em prol da progressão do seu filho, da evolução do seu filho como um atleta num todo, não só tecnicamente, mas como um todo. E também esse espírito, né, de união, de apoio, porque às vezes o pai trabalha o dia inteiro, não pode estar ali, então o outro pai toma conta do outro filho, ou dá carona para o outro filho, né? Eu acho que esse apoio, né, reflete muito no sucesso do time, né, e no sucesso daquela equipe. Isso acaba refletindo na atitude das crianças também, né? Porque se ele vê o pai ou a mãe ajudando um outro atleta ou uma outra mãe, aquilo ali vai virando um elo natural de relacionamento, né? Certeza, ele vai querer reproduzir isso dentro de campo, dentro de Exatamente, quadra também, né? exatamente, entendeu? Então, eu acho que é muito importante ter essa convivência, né, harmoniosa, respeitosa, né, do lado de fora, para que isso gere bons frutos lá dentro também, no campo. Tem uma outra pergunta aqui, né? O Rodrigo pergunta se mesmo as categorias de base, você acha que o esporte ele deveria ser mais pedagógico do que competitivo? Eu estava até conversando com a Carol esses dias, né, que o futebol, antigamente, né, até que eu tenho assistido muitas lives, né, o futebol antigamente entrava de uma forma mais profissional, com uma cobrança maior, mais velho, né, a partir de 15, 16 anos. Hoje, você vê competições, né, e uma cobrança já alta desde 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então, isso me preocupa, né, da gente não perder, né, além do prazer, da parte lúdica que o esporte tem que trazer, né, para o atleta, né, você tem que estar ali também para se divertir, você tem que estar ali para treinar, você tem que estar ali para jogar, mas você tem que estar ali para se divertir. E eu me preocupo muito, né, também com essa questão de formação, sim. Por isso, até quando né, houve o convite, né, de formar a equipe feminina, o meu interesse maior foi pela categoria de base. Por que me encanta a categoria de base? Porque a categoria de base, embora tenha esse desafio, né, de iniciar, você pode plantar as sementinhas de formação das pessoas, né? E aí eu acho que é um momento de desafio de formação da pessoa, né? Em vários valores, em caráter, postura. Então, eu acho que a categoria de base é uma categoria muito importante. Eu até falei isso para a Carol. Eu acho que tem que ter a participação de múltiplos profissionais nessa formação deles, porque são pessoas que estão em formação. Então, tem que ter olhares ali cuidando de cada detalhe, né? Da alimentação, do comportamento deles, da questão intelectual. Então, eu acho que essa categoria de base é uma categoria que particularmente me apaixona, né? Tanto é que me pergunto, você não vai montar a categoria, né, adulta do feminino? Eu ainda não tenho esse interesse. A minha paixão realmente é a categoria de base, que eu acho que é onde você pode formar indivíduos, seres humanos, né,
e mesclar um pouco disso tudo aí e plantar as sementinhas para que cresçam, né, pessoas, esportistas, perdão, com uma formação melhor, com valores melhores. Então, assim, até como responsável lá, coordenadora pelo Zico, eu estou sempre perturbando as meninas, né? E aí, como é que estão as notas no colégio? Como é que está na escola? Hoje mesmo nós tivemos uma resenha, às 4 horas, no Zoom, das atletas com a comissão técnica, e aí nós perguntamos, e aí, estão estudando? Estão estudando? Como é que tá? Então, preocupada com o colégio, preocupada com a postura delas também na mídia. Às vezes elas publicam coisas inadequadas depois de um jogo, né? Que elas saíram mais empesadas, aí fazem uma publicação no Instagram inadequada, ofensiva. E aí eu tô sempre puxando, não é assim. O esporte não veio para criar inimizade, para xingar. Rever a sua publicação, isso não é uma boa mídia para você, nem para o time. Legal isso. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar de formação, sim. Eu acho que é uma questão, até olhando para o futuro do nosso país, entendeu, Carol? Que eu acho que a gente tem que estar preocupada e eu acho que o esporte ajuda muito a educar, ajuda muito a unir, e aí eu acho que a categoria de base te permite mais do que a profissional. A profissional, a cobrança é diferente, né? Você tem uma cobrança maior de resultados, de, de, de outros, né? Desafios até de perspectiva de evolução profissional, financeira. Então, eu acho que na categoria de base é onde você pode ainda investir mais tempo na formação do atleta, do indivíduo como um todo. Então, eu sou Camila, apaixonada até por... complementa aqui a tua fala, falando que o esporte é o melhor meio de educar, né? E assim, nós psicólogos, né, que trabalhamos principalmente com futebol, né? A gente já cruzou com diversos profissionais que não têm um pensamento tão direcionado para a formação assim, né? E aí eu já escutei diversas perguntas, até de colegas mesmo, né? De profissão, que falam assim, por que você insiste no futebol? Né? Por que você ainda tá lá? O futebol é desse jeito, ele não acredita, mas eu fico pensando que se a gente que acredita, né, que o meio que esse é o meio, a educação, a formação, se nós nos ausentarmos disso, a coisa vai ser muito pior, né? Para onde que vai esse caminho? Então, é de se admirar pessoas como você, como todos nós que acreditamos nesse meio formativo, estarmos aqui ainda de pé, lutando por isso, porque eu sei que não é um caminho muito fácil, né, Simone? Não. Não é, né? Mas a gente vai em frente. O futebol, como é um esporte, né, do nosso país, que retrata o nosso povo, né, que cativa o nosso povo, que mexe com o nosso povo, talvez seja a melhor porta de entrada para a gente poder agir, entendeu, Carol? Eu acho que talvez os outros esportes também, mas eu acho que o futebol é o sinônimo do Brasil, né? Futebol e Brasil. Então, talvez É seja um muito caminho. cultural, né? Então, acho que é um caminho, talvez, que a gente possa investir e acreditar que a gente possa fazer algumas mudanças, plantar coisas aí para que isso vá crescer e salvar aí. Muito legal. Sim, a gente está chegando no final da nossa live. Passou muito rápido, né? Acho que a gente vai ter que te convidar de novo para você voltar outras vezes, para a gente ampliar essa conversa. Lá, ó, a Adriana tá perguntando se você quer ser a mãe dela. Tá todo mundo apaixonado por você. Você vai ter que voltar outras vezes. E aí eu queria fazer uma última pergunta, né? Assim, para você fechar, falar um pouquinho dessa tua rotina de mãe, de pesquisadora, de ter lá o seu laboratório, de ser professora, de ter o time lá de futebol feminino, como é conciliar isso tudo e ao mesmo tempo arrumar um tempinho para cuidar de você. Acho que você já falou um pouquinho, mas complementa pra gente essa fala. A rotina tem que ser bem regrada, né? Bem organizada. Então, eu já tenho uns horários bem estabelecidos, né? Que eu acordo cedo, ponho as crianças para a escola, café da manhã, aquela rotina básica de família, faço minha atividade física antes de ir para a UF, antes de ir para Niterói, porque na volta não sobra tempo. Então, eu faço nessa ou pilates ou treino de areia. E aí eu vou para Niterói e aí fico lá manhã e tarde. Confesso que os meus alunos lá em Niterói, de vez em quando reclamam, porque às vezes eu estou no meio lá, né? A Adriana, até que trabalha comigo, estava aí seguindo na live, patologista lá comigo, às vezes eu estou no microscópio
olhando um caso, discutindo um caso, liberando laudo, daí recebo um telefonema, né? Por exemplo, a última vez eu recebi um telefonema que o Zico ia estar no nosso treino e eu teria que chegar mais cedo para articular toda, né, a participação dele no treino feminino. Eu falei, gente, desculpa, mas hoje eu vou ter que sair mais cedo aqui da UF, vou ter que abandonar vocês no laboratório mais cedo, porque eu tenho que chegar. O Zico vai estar lá no treino hoje. Imagina se eu não vou poder Dá estar para lá. dispensar o Zico, né? E eu falei, menina, o pessoal começa a brincar, poxa, você está trocando a gente pelo futebol. Não, mas então o pessoal da UF sentiu um pouquinho, né, que a minha dedicação ficou aí dividida Mas é entre tudo uma conciliação, né? tanto é que, assim, de presente esse ano, eu tô até usando, né? De presente esse ano eles me deram esse cordão, né? Que é uma menininha jogando futebol, tá? E eu Ah, que fiquei, bonitinho. Sua cara. e aí eu fiquei super feliz. Então, eles já aceitaram, né? Que eu estou dividida entre a UF e o futebol. E aí, da UF, eu fico controlando os meninos. Chego em casa, o Johnny me liga sempre: mãe, tem dever de casa, o que que almoçou, o que que não almoçou. Tenho a Nana, que é a pessoa que me ajuda em casa, que fica com eles, né? Controlando a alimentação. E o B me avisa também se está indo para o treino, que horas que sai, que vai de Uber. E aí eu venho, né, de Niterói, e aí dependendo do dia, eu vou pro treino de um, ou vou pro treino do feminino, que é segunda, quarta e sexta. E à noite ainda tento ver dever de casa de filho, ver um pouquinho das coisas que eu tenho que fazer também para a UF, ler artigo, preparar aula, ou corrigir prova, preparar prova. E eu faço um mesclado, eu levo um pouco da UF para o campo, para as meninas, né? Tem duas meninas. Ah, isso é legal. Tem duas atletas A nossas que gente acha estão. que tem 2 minutos. A gente tem Vai. atletas bolsistas hoje, que eu pedi bolsas do CNPq para elas terem bolsa apoio. Então eu consigo, né, levar um pouco da UF pro campo e um pouquinho do campo para a UF. E ainda misturar os filhos nisso, né? O Johnny, de vez Ah, em quando, vai legal. ajudar lá o Equilíbrio é treino, tudo, né? tem que arrumar. Então a rotina é essa, é corrida, é agitada, mas tá boa, tá boa. Tô Ai, satisfeita. Simone, eu quero muito, muito agradecer você. Quero agradecer demais por você ter batido esse papo com a gente aqui. Acho que foi encantador para muitas pessoas, né? Uma realidade diferente. Às vezes a gente não para muito para escutar, né? Quero agradecer, quero desejar um feliz Dia das Mães para você e para todas as mães que nos assistiram, né? Para todas as mães aí do mundo mesmo, porque a gente não está num momento muito fácil. Tenho certeza que muitas pessoas vão passar o Dia das Mães longe de suas mães, né? Outras vão passar com os filhos e que tenham forças para aguentar todo mundo dentro de casa nessa quarentena, né? Um beijo também para as mães que estão esperando o seu neném, também no meio de toda essa ansiedade, né? Igual eu tô aqui esperando, mas um feliz Dia das Mães para todas e muito obrigada mais uma vez para você, Simone. E acho que tem 1 minutinho aqui, já apareceu o cronômetro na minha tela para você deixar uma mensagem final, tá bom? Um beijo para todo mundo e um bom final de semana. Obrigada, Carol, pelo convite, foi um prazer. E falar de maternidade, trabalho, de tudo isso, são coisas apaixonantes, né? Eu tinha dúvidas se eu queria ser mãe, e hoje eu tenho certeza, se eu não fosse, eu iria me arrepender. Então, parabéns por você ter decidido ser mãe também. E feliz Dia das Mães para você e para todas as mães aí que nós merecemos, tá? Então, curtam bastante Certeza. esse tempo aí, mesmo distante das mães, mas mandando muito carinho, muito amor aí, da forma que cada um vai poder mandar, tá? Obrigada e foi um prazer. Tá ótimo, se pode deixar. A nossa live vai ficar salva e depois ela vai lá pro YouTube. Eu te passo depois, tá bom? Mais uma vez, Tá muito bom. obrigada e vou salvar a live, não vou esquecer. Tá todo mundo aqui me cobrando. Grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Si. Tchau. Beijo. Beijo.